King Kong parece estar mais popular do que nunca, principalmente porque supostamente a franquia do Monsterverse vai continuar, dando um certo foco para seu filho, o Kiko, que já falamos a rodo aqui no canal. Mas e o filho do Godzilla? Querendo ou não, ele teve uma participação muito grande na franquia, mesmo que ele seja um personagem bem bobo e que deixe o Godzilla envergonhado às vezes. E no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o Príncipe dos Monstros, quem é o filho do Godzilla. Bem, na primeira série de filmes de Godzilla, a Era Showa, o Minilla aparece pela primeira vez no filme Son of Godzilla. E para um filho do Godzilla, eu definitivamente esperava algo um pouco mais ameaçador, ou no mínimo, mais semelhante ao pai. Aqui ele parece uma mistura de sapo com um babysauro que veio diretamente de Chernobyl. Em outras palavras, eu acho esse bicho ridiculamente feio. Ele é apresentado como sendo um alívio cômico para a franquia, onde ele tenta ser como o pai, mas é bobinho e medroso demais. Ele tem medo até da baforada atômica do próprio pai. Ele é tão cagado de medo que o pai tem que ameaçar dar uns cascudos nele pra ele parar de palhaçada e lembrar que ele é o filho do rei dos monstros. Suas habilidades? Bem, ele sabe fazer pirraça. Ele é um ótimo alvo para os oponentes, e supostamente ele pode soltar a baforada atômica. Mas dele só saem uns anéis de fumaça, até que o pai pisa em cima do rabo dele e ele dá um vomitão atômico. Mas na maioria das vezes, realmente ele só tem os anéis de fumaça para atacar os oponentes, o que parece ser bastante inofensivo. Apesar de que em Destroy All Monsters, esse anel de fumaça foi capaz de estrangular o King Ghidorah. E o putinho ainda fica em cima do King Ghidorah numa pose heróica, se declarando vencedor, mesmo que uma penca de monstros tenha ajudado no confronto. Se você quiser contar isso como habilidade, no filme A Vingança de Godzilla, ele pode falar com os humanos. Eu só não sei se você precisa consumir algo para compreender ele. Felizmente, na era Heisei, o filho do Godzilla deu uma melhorada. No filme Godzilla contra Mechagodzilla 2, o filho do lagartão atômico começa como um bicho que lembra muito um dinossaurinho. Ele é bem fofo, adora comer flores e seus olhos ficam vermelhos de fúria quando ele escuta uma pirralhada chata cantando. Porra, cala a boca. O que me faz pensar como ele ficaria hoje em dia ao ver esse monte de jovem no TikTok. E aí está justificado toda a destruição causada por ele quando ele crescer. Em Godzilla vs Space Godzilla, o dinossaurinho evolui para um bichinho muito mais fofinho, porém muito fora de lugar. Como eu já comentei no Desmaratonando sobre esse filme, esse Baby Godzilla não parece permanecer a esse universo, e sim é um programa infantil daqueles que te faz querer explodir a cabeça. Ele é gentil e engraçadinho demais para ser filho de uma força titânica rebocadora de cidades. Enquanto o pai tem um laser atômico flamejante que causou uma explosão colossal no final do filme, o filhinho faz umas bolinhas atômicas. Mas quem ficou puto com essa versão do Baby Godzilla, eu tenho certeza que ficou satisfeito com sua evolução. Em Godzilla vs Destroyer, o então chamado Godzilla Jr. agora parece bem mais com seu pai e já consegue confrontar monstros assim como o paizão. Principalmente por agora possui sua própria baforada atômica. No final desse filme, o Godzilla pai é morto, porém sua energia é absorvida pelo filho que cresce e se torna um Godzilla adulto. Algo que muitos acharam que seria um gancho para uma nova série de filmes protagonizada pelo Godzilla Jr. Mas não, foi só uma forma de encerrar a era Heisei, sem que as pessoas ficassem tristes achando que não haveria mais um Godzilla nesse mundo. O próximo filho do Godzilla é o Minilla do filme Godzilla Final Wars. Nesse filme, eu senti que o Minilla é apresentado como uma homenagem ao personagem clássico. Bom, pra falar a verdade, eu acho que todos os monstros nesse filme são uma homenagem aos monstros clássicos. Aqui ele participa de um subplot bem chatinho onde ele tenta encontrar seu pai. E ele pode lançar seu icônico anel de fumaça. Uma homenagem fofinha à habilidade do primeiro Minilla. Mas outra habilidade homenageada é o poder de aumentar de tamanho. Coisa que o Minilla clássico fez em A Vingança de Godzilla. Da franquia de filmes japoneses de Godzilla, eu acho que se fosse pra escolher um filho do rei dos monstros, eu definitivamente escolheria o da era Heisei, especificamente o de Godzilla vs Destroyer. Ele não é bobinho e parece bem mais uma versão mais nova do Godzilla. Uma dúvida que muitos fãs do filho do Godzilla têm é: quem é a mãe dele? De onde surgiu esse filho? Ele é adotado? Tipo o Robin que foi adotado pelo Batman? A Mothra é a mãe? E a minha resposta é: isso realmente importa? Ele tem um filho e pronto, acabou.
Não temos uma resposta exata para o Godzilla, mas temos uma resposta exata para o Zilla. Pois é, o queridinho dos fãs da franquia. No filme, o protagonista explica que o Zilla se reproduz de forma sexuada, logo não possui um gênero e se reproduz sem precisar de um parceiro ou parceira. E por falar em Zilla, acho que podemos incluir nesse vídeo o Zilla Jr., o monstro protagonista da série animada de Godzilla que dá uma sequência à história do filme de 98 de Godzilla, que termina com o último ovo de Zilla se rachando, mostrando que um dos filhos dele sobreviveu. Na série, o Zilla Jr. é bem mais semelhante ao Godzilla clássico que conhecemos. Ele possui até sua própria baforada atômica, que começa como um brilho azulado nas suas placas ósseas, semelhante ao Godzilla da Legendary, e termina com um jato de fogo esverdeado. E ele ainda pode até mesmo lançar um catarrão atômico pelo nariz. E ao contrário do pai, que foi facilmente morto por mísseis, o Zilla Jr. aguentou todo o poderio bélico dos militares e ainda lutou com uma porrada de monstros, até mesmo com seu pai, que foi revivido por alienígenas e aprimorado com implantes cibernéticos. Pois é, esse é o Mechagodzilla do universo do Zilla. E sinceramente, eu gosto dele. E se você ainda não está impressionado com o Zilla Jr., ele confronta um monstro semelhante ao Mechanicong, que se chama Robot Yeti, que é basicamente um Mechanicong, só que bem mais aprimorado. Ele tem até mesmo habilidades elétricas, que é uma clara referência ao King Kong do universo da Toho. Mas enfim, foco no filho do Godzilla. Olha, esse não é um filho do Godzilla, mas eu acho que eu não vou ter outra oportunidade de falar sobre esse bicho, então lá vai. O Godzooky é uma espécie de filho de Godzilla, ao menos foi criado para homenagear o Minilla no desenho do Rei dos Monstros da Hanna-Barbera. Mas na real, ele não é o filho do Godzilla, e sim o sobrinho, o que levanta a questão de quem é o irmão ou irmã do Godzilla, se é que tal criatura tem gênero. A aparência e a personalidade dele são baseados no Minilla. Ah, sim, ele pode voar que nem o Varan também. Assim como o Minilla, ele tenta soltar a baforada atômica, mas dele só saem os anéis de fumaça. O que me faz pensar se o Bilbo Bolseiro tem algum parentesco com Godzilla. Enfim, continuando, sua principal habilidade é um grito escroto que faz com que o Godzilla surja para salvar o dia. Pois é, lá vem o Godzilla da Hanna-Barbera soltar laser dos olhos. Ah, esses roteiros dos anos 80. Sinceramente, eu acho que mais odiado que o Minilla, só o Godzooky mesmo. Se o Minilla já era bobão, o Godzooky consegue ser o quádruplo. E se você acha que eu tô sendo pesado demais com ele, pensa comigo. Por que os pais desse bicho teriam largado ele com Godzilla? Que é claramente um monstro que tá ocupado demais querendo dar porrada em outros monstros. É o mesmo que largarem um filho seu com um parente bêbado que só sabe cair na porrada no bar. Você não faz isso, a não ser que sua cria seja estonteantemente boba como Godzooky. E recado pra você, Godzooky. Eu espero que com essa minha crítica você cresça e vire um Godzilla decente, que é movido pela vontade de derrubar prédios e esmagar pessoas como qualquer outro monstro normal. E é isso aí. Agora com vocês, qual a versão favorita de vocês do filho do Godzilla? E já que o filho do Kong supostamente vai aparecer no Monsterverse, fica aí a questão. Você gostaria de ver um filho do Godzilla no Monsterverse? Diga aí nos comentários abaixo. Após o maior confronto do século até o momento entre o Rei dos Monstros e o Gorilão da Ilha da Caveira, muitos fãs se perguntaram se o universo do Monsterverse terá uma continuação. E a resposta, aparentemente, é sim. E o suposto novo filme vai contar uma história do Kong no interior da Terra Oca junto com seu filho. Mas quem é o filho do Kong que já deu a cara em outros momentos da franquia do King Kong? Bem, para sabermos essa resposta, teremos que voltar lá para a duologia clássica de King Kong. Depois de toda a treta que rolou em Nova York após Kong ter escapado, Carl Dennon está desesperado, correndo para pagar pelos estragos causados pelo gorilão, o que o faz retornar para a Ilha da Caveira para encontrar um tesouro perdido. E em sua busca, ele acaba encontrando o então filho do Kong, que poderia ter tido qualquer outro nome, mas acabou sendo chamado de Kiko. Ai, cale-se, 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 você me deixa
Pois é, o Carl Dennon realmente acabou encontrando um tesouro na Ilha da Caveira. Bem, o Kiko é um gorilinha albino não tão grande como seu pai, porém bastante porralheiro. Ele foi capaz de lutar contra um urso da caverna e com um dinossauro saurópide dentro de um templo. Só que por mais que ele seja muito bom na trocação de soco com outros monstros, ele é bem bobinho e demonstra muito mais emoções que o pai, que só fica com aquele sorriso estático perturbador. E por causa desse carisma, os espectadores se apegam muito mais a ele. Por algum motivo, eu não acho ele tão odioso quanto o Minilla, o então filho do Godzilla. Afinal, o Minilla é muito medroso e muito chorão, enquanto o Kiko pode ter seus momentos cômicos, mas sabe brigar quando necessário. E outra que quando eu vejo o Minilla choramingando, eu só fico torcendo pro monstrão dar um cascudão nele. E se você acha que eu tô sendo duro demais, o Godzilla parece concordar comigo. Mas quando o Kiko chora no final de Son of Kong, eu fico com pena dele e me sinto mal pelo destino do personagem. Principalmente quando percebemos que ele está chorando, chamando a mãe que provavelmente não está mais viva. Ai, mamãe! Ai, mamãe! Se você checou o nosso Desmaratonando sobre o filme do filho do Kong, você deve saber que o final do nosso gorilinha albino é infelizmente bastante trágico. Mas alguns anos depois, no filme King Kong Lives, a rainha Kong dá à luz a um novo gorilinha. Não é confirmado que o nome desse camaradinha é Kiko, mas eu vou chamá-lo de Kiko mesmo assim porque sim. Mas infelizmente ele só tá no filme pra dar um último adeus pro papai Kong, que foi completamente fuzilado durante o clímax do filme. Ah, e pra brincar de cipó na sua nova casa. Com essa cena já dá pra fazer um Pitfall versão Baby Kong? Mas enfim, conclusão. Honestamente, eu não acho a ideia do Kong ter um filho tão ruim assim. Até porque eu gosto do Kiko original. Então, caso ele fosse adaptado pro Monsterverse, eu acho que isso ia ser super demais. Principalmente se ele embarcasse em uma aventura onde ele exploraria as maravilhas do interior da Terra Oca. E de certa forma, homenageando o clássico King Kong de 1933, onde os tripulantes da Venture ficam encantados com as maravilhas da Ilha da Caveira, até serem comidos por dinossauros. Eu tenho toda uma ideia sobre como seria um filme do Kong e seu filho no interior da Terra Oca, mas acho que isso seria assunto para outro vídeo no futuro. Mas e você? O que você acha do filho do Kong? E em que aventuras você gostaria de vê-lo participar? Diga aí nos comentários abaixo. Olha só a cara dele, mãe! Não é bonitinho? Ô, gente, que menino feio danado!